Cara pessoa branca, antes de externar suas opiniões meio racistas, tentando diminuir a nossa vivência e o nosso sofrimento, gostaria de pedir que você assistisse esse vídeo com a sua cabeça e coração abertos e respeitasse o nosso lugar de fala, o meu lugar de fala. Assim, antes de você disser, ai, mas meu avô era negro, transfira essa conversa para o seu avô e deixe que ele conte as suas experiências e as suas vivências ele mesmo, se puder. Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito sério, que é o porquê ser negro é tão feio na nossa cultura atual. Esse vídeo inaugura uma nova série que eu vou chamar de Negritude e Outros Assuntos de Cor, onde eu vou discutir a questão da negritude brasileira e a minha vivência como pessoa e mulher negra. Então, acompanhe o vídeo, o meu nome é Winnie e sejam muito bem-vindos ao canal Free Winnie. Eu sou preta, isso mesmo que você ouviu, preta. Não moreninha, não mulatinha, não neguinha, eu sou preta, ou negra, para ficar talvez menos radical. Mas o meu processo de empretecimento, ou seja, de reconhecimento como um ser humano negro, que tem valor, o reconhecimento da minha negritude, durou muitos e muitos anos. E houve um momento em que eu já quis muito ser branca. Naquele momento em que eu sofri bullying na escola, pelo jeito do meu cabelo, pela forma do meu cabelo, pela forma do meu nariz, pela minha cor da pele e mesmo pela minha religião, nesse momento eu quis ser branca. Porque a verdade é que ninguém quer ser negro. Até o momento em que se consegue perceber que o ser humano negro tem tanto valor quanto o ser humano branco. E embora os meus pais tenham passado a minha infância inteira tentando fortalecer a minha negritude, tentando me fazer enxergar do meu valor como ser humano e da minha beleza natural, eu tive muita dificuldade de enxergar. E quando aqui eu falo de bullying, eu não estou falando de zoação. Eu estou falando de um ato de crueldade que algumas crianças e adolescentes fazem com outros para diminuir essas pessoas como seres humanos e que causam uma série de problemas no futuro. Mas a verdade é que demorou muito para eu admitir a minha própria beleza e admitir que eu sou do jeito que eu sou. Porque na nossa sociedade ser negro é feio. Ser negro, a estética negra, a vivência negra é uma coisa feia. O ser humano negro carrega uma série de estigmas estéticos e culturais que são considerados feios ou piores do que aqueles que são brancos. E apesar do que muito se diz, a estética é sim muito importante para o nosso reconhecimento, nosso autoconhecimento e a construção da nossa autoestima como seres humanos. Então, a partir do momento que a nossa estética, a nossa cultura, a nossa cor da pele é desvalorizada, o negro acaba se sentindo desvalorizado também. O problema do negro ser feio começou desde antes da escravidão e depois no Brasil passou pelo processo de miscigenação, ou seja, a mistura entre negros e brancos, que muitas vezes foi dada por meio de estupro, em que os senhores de escravos estupravam as mocinhas negras e os filhos saíam, obviamente, mais claros. Considerava-se assim que o preto mais escuro, que tivesse traços mais negroides, que tivesse a pele mais retinta e o cabelo mais crespo, ele era sempre vinculado a uma figura de violência, de animalidade e de falta de controle. Assim, o negro que era mais claro, que tinha traços mais brancos, por assim dizer, ou seja, fruto de uma miscigenação, ele era considerado mais dócil, tinha mais características brancas nele. E ele sofria menos castigos, podia participar do trabalho doméstico e não ficar na lida. Esse é um resumo muito simplista que eu fiz sobre o que criou a questão do colorismo hoje em dia. Eu farei, com certeza, um vídeo sobre miscigenação, colorismo, embranquecimento e outros temas, de forma explicando com um pouco mais de detalhes. Mas enfim, em resumo, o colorismo é uma escala de cor determinada pela nossa pele, pelo nosso tipo de cabelo, que determina menores desprivilégios para pessoas negras de pele mais clara e com traços mais brancos. A exemplo de mim mesma, que sou uma negra com uma pele um pouco mais clara e com traços mais finos, entre aspas. E quando eu digo menos desprivilégio, não quer dizer que o colorismo nos dê mais privilégio, porque ele não nos coloca em função dos brancos, ele nos coloca em função dos negros
mais escuros, com traços mais negroides. Então o colorismo ele se aplica muito a uma escala de cor de negros. E sendo assim, o colorismo determina que quanto mais escura for a pele, que quanto mais crespo for o cabelo, que quanto mais negroides forem os traços, ou seja, mais largo for o nariz, maior for a boca, maior forem os olhos, mais feia, mais desconfiável, mais suja a pessoa é. E é assim que hoje nós temos uma divisão, sim, entre negros mais aceitos e os negros menos aceitos. As negras que estão no modelo Thaís Araújo, que podem ser chamadas de mulata tipo exportação, sexualizadas, e aquelas negras bastante retintas que as pessoas só conseguem vincular ao trabalho doméstico. Nós vivemos hoje numa realidade bastante hipócrita, porque mesmo depois de 2 anos seguidos em que nós tivemos Misses Brasil negras, depois que a gente teve uma abertura forçada da publicidade, que começa cada vez mais a incluir seres humanos negros nas suas propagandas, a gente ainda tem pouquíssima representatividade, principalmente nas coisas que importam, fora daquela representatividade estereotipada que se vê, que é a negra do samba, a globeleza, o rapaz que faz o papel do escravo ou então do criminoso, do chefe do tráfico, ou das empregadas domésticas das novelas. E mesmo quando se coloca uma personagem negra que tem uma representatividade e que esteja em outro papel, geralmente é uma única numa novela com vários personagens e em algum momento a questão fica apagada. Nós ainda vivemos no Brasil em que quando uma empresa faz uma propaganda de Dia dos Pais mostrando uma família negra, totalmente negra, pai e mãe negros e filhos negros, as pessoas ficam chocadas e questionam. Mas cadê a representatividade? Não era só para ter negro? Então não é representatividade. Mas quando a propaganda do Dia dos Pais mostra só uma família branca, isso nunca é questionado pela branquitude. Então, ainda não é aceito na nossa sociedade que exista, sim, uma família negra composta, uma família nuclear, em que não tenha uma mãe que é empregada doméstica, um pai que abandonou a família, crianças vivendo na pobreza e etc. Porque essa ainda é o estigma que a classe, as pessoas negras carregam em si. E mesmo assim, vamos lembrar de casos como a Miss Brasil 2017, que recebeu uma enxurrada de hates nas suas redes sociais, dizendo de forma, eu vou aqui dizer de uma forma assim bem educada, que ela não era bonita o suficiente. Por que ela não era bonita o suficiente? Porque ela não se enquadrava nos padrões de beleza eurocêntricos, que são aqueles que são valorizados na nossa sociedade. Também temos o caso da Globeleza, eu me esqueci qual é o ano, a mulher que substituiu a Valéria Valença, que é uma negra mulata tipo exportação, do tipo que a nossa sociedade aceita, engole. Essa era uma mulher retinta, uma negra retinta, e muitas pessoas compararam essa mulher com o Zé Pequeno, porque ela tinha traços negroides e diziam que ela era muito feia. Porque na verdade ela era uma negra não miscigenada, provavelmente. Eu vou colocar o ano aqui porque eu me esqueci qual foi, mas eu fiquei muito chocada. E eu tive colegas da minha sala de faculdade fazendo esse tipo de comentário. Nossa, mas a Globeleza parece o Zé Pequeno. Isso significa o quê? Os negros não se enquadram no padrão de beleza. Mesmo as mulheres padrão Paty de Jesus e Thaís Araújo não vão se enquadrar no padrão de beleza, porque o padrão de beleza é eurocentrado. Porque há um padrão de beleza. E mesmo a mais bonita das mulheres negras ainda estará fora da curva desse padrão, a menos, obviamente, que ela tente, durante toda a sua vida, ficar cada vez mais branca. Aí, quem sabe, ela consiga alcançar, esse padrão de beleza eurocêntrico. A hipocrisia é tão forte nesse país e ser negro é tão feio que nós temos, a nossa jornalista do tempo, Maju, que quando começou a aparecer e fazer sucesso, porque ela é maravilhosa, se veste super bem, e usa Black Power na televisão, na TV Globo, que deve ser um crime, ela foi acusada por muitas pessoas de ser o pivô da separação entre William Bonner e Fátima Bernardes. Porque, obviamente, a única coisa que destaca numa mulher negra é o seu corpo e a sua sexualidade. Nós temos uma população que se autodeclara 54% de negros ou pardos, segundo o último IBGE, o último censo, mas que tem menos de 10% de representatividade em todas as redes de TV aberta, ou seja, existe uma pesquisa que mostrou que apenas 10% dos jornalistas de TV aberta são negros, só temos uma única mulher, uma única pessoa negra que é fixa numa bancada de jornal em horário nobre, que é a jornalista da TV Cultura,
E aí mostra um pouco do que porque o feminismo negro parece tão atrasado em relação ao feminismo branco. O feminismo negro ele ainda está tentando tratar a mulher negra como ser humano. E enquanto as feministas brancas, certíssimas que estão, não estou criticando, estão levantando aí que gender is over para os brinquedos de suas crianças, as feministas negras estão desesperadas porque suas crianças negras não encontram brinquedos, não encontram bonecas que representam ela. Quando eu era criança, eu tive uma única boneca negra chamada Bruna. As minhas Barbies eram todas loiras. Agora começou a aparecer de pouquinho em pouquinho bonecas que mostram um modelo de beleza que as nossas crianças negras possam se espelhar. Da mesma forma, no mesmo momento em que as feministas brancas estão discutindo a possibilidade de não serem mais obrigadas a se maquiar, nós, mulheres negras, ainda estamos dando murro em ponta de faca para achar uma cor de base que nos caiba. E mesmo que as empresas venham hoje usando o seu black money, que eu chamei de black money, tentando incluir cores para peles escuras, ou as cores muitas vezes não se adequam, ou elas não vêm em grandes variações, ou pior, não são encontradas na maioria das lojas. Vivemos num país que ser negro é tão feio que não se pode chamar o negro de negro ou de preto, porque é ofensivo. Nós vivemos num país que as pessoas ainda ficam, mas você não é negra, você é moreninha escura, porque chamar a pessoa de morena ou mulata é um pouco mais suave. E eu, uma negra mais clara, já tive que passar por uma situação diversas vezes em que uma pessoa branca bronzeada vem comparar a cor da pele dela com a minha. Inclusive, colocando o braço contra o meu para comparar, olha, eu sou quase da sua cor. Como se o racismo acabasse no momento em que admitimos que nós não somos negros. O fato de eu dizer, não, eu não sou negra, eu sou uma mulata clara, uma morena clara, não vai acabar com o racismo que eu sofro, gente. Então, admitir que não se é negro não vai acabar com o racismo, entendeu? Não vai acabar com essa estrutura, essa coisa estrutural que é o racismo do Brasil dos dias de hoje. Fora que a gente tem que admitir que, como existem brancos de várias tonalidades de cores, também existem peles negras de várias tonalidades. Então, não é porque uma mulher é negra clara que ela deixa de ser negra. Um país em que você se empretecer, fazer o famoso blackface, é legal em determinado momento da vida, que dirá a Anitta, não é? Que toda vez que faz um clipe de funk no morro, ela está cada vez mais escura, mas quando vai receber seus prêmios ou participar do The Voice México, está branquinha de cabelo liso. E aí nós temos um país onde as mulheres pretas estão destinadas a ficarem sozinhas, o que é defendido pelo IBGE, uma pesquisa que mostra que as mulheres negras são as maiores vítimas de uma coisa chamada celibato compulsório. Por quê? A gente sabe que a solidão da mulher negra é uma coisa real. Vai ter vídeo especificamente com isso. Porque isso é óbvio, já que a mulher preta não é vista como bela, não é? Uma beleza real, como alguém que vale a pena ser tratada como ser humano e ser amada, a mulher preta, ela é vista como carne preta, como alvo de caça, cobiçada por açougueiros brancos que adoram uma neguinha, mas não para casar, só para transar, obviamente. E ao mesmo tempo, meninas negras como eu são convencidas de que o tipo de beleza que elas devem procurar é dos homens brancos para limpar o sangue e também porque a imagem do homem negro é vinculada com a feiura e com a violência. Mas como ela é considerada feia e muitas vezes ela é uma adolescente que não atingiu essa sensualidade bruta herdada por todas as mulatas, a menina acaba sendo preterida pelos rapazinhos brancos. E, ao mesmo tempo, também é preterida pelos rapazinhos negros, que são educados para achar que eles também são objeto de caça de mulheres brancas e que é uma questão de status eles gostarem de meninas brancas. Por isso, é tão difícil a gente ver um casal no Brasil que não seja miscigenado. Ser negro é feio até na língua portuguesa. Porque no momento em que você tenta diminuir ou falar mal de uma pessoa, você está denegrindo ela. Ou se um serviço é mal feito, é um serviço de preto. Ou se algo é feito de forma descuidada, é feito nas coxas. Levando lá para os tempos coloniais, em que as telhas das casas eram moldadas nas coxas dos escravos e por isso não ficavam todas do mesmo tamanho. Em vez de ser o sinal de um trabalho cruel e pesadíssimo, se tornou o sinal de trabalho mal feito.
Ser negro é tão feio que os traços negroides são considerados feios. Ou seja, uma mulher, para ser considerada uma negra bonita, ela tem que ter traços finos. Porque eu já ouvi muitas pessoas me elogiando porque eu sou uma negra de traços finos. O que é o traço fino? É você não ter a boca muito grande, não ter o famoso nariz de batata, né? Não ter olhos grandes, não ter a bunda muito grande. Isso são os traços finos. O cabelo crespo, ele é feio, ele é chamado de pico, duro, bombril, cabelo ruim, como se o cabelo tivesse sentimentos, não é? E agora só o cabelo cacheado, estilo raiz Anicácio, é o único aceito. Ele é engolido, eu diria, e vira moda a ponto de mulheres que não têm cabelo cacheado estarem fazendo transição capilar para ficar com os cabelos um pouco mais ondulados. E os cabelos tipo 4, 4A, 4B e o famoso 4C, que é o cabelo extremamente crespo, eles são considerados cabelos feios, que devem ser tratados, que devem ser transformados em cabelos cacheados e que sofrem muito preconceito. O cabelo 4C é o famoso cabelo de pico, cabelo duro. Para vocês que têm dúvidas sobre essa questão de escala de cabelo, que eu acho extremamente branca, extremamente embranquecedora, eu vou colocar um link aqui explicando o que são cada um desses tipos de cabelo. E no final disso tudo, é por isso que muitos de nós do movimento negro costumamos dizer que a riqueza embranquece. Porque é muito normal uma pessoa negra se tornar rica por ser artista ou jogador de futebol ou alguma coisa que deixa um negro se tornar rico e a pessoa começar a se embranquecer. Começar a afinar o nariz, a alisar o cabelo. Graças a Deus hoje as artistas estão revertendo esse processo. Mas o que a gente vê de mulheres negras mexendo no nariz, mexendo na boca e alisando o cabelo, até pouquíssimo tempo atrás, era a realidade. E hoje a gente vê Alicia Keys, Ciara, Beyoncé, Ludmilla, várias dessas artistas negras finalmente começando a aceitar quem elas são de verdade, depois de terem passado por uma série de procedimentos estéticos para ficarem cada vez mais brancas. E por último, nós temos os piores 3 estigmas estéticos do racismo, não é? Os corpos negros masculinos sendo vinculados à violência, diretamente à violência, e sendo vítimas de violência. E assim não é nenhuma novidade que um homem negro, em pleno de 2019, seja alvejado com 80 tiros apenas porque ele se encaixa no perfil, que é uma forma de racismo bastante comum na polícia, dizer que fulano se encaixa no perfil, ou seja, fulano é negro. O outro estigma é a mulher negra sendo reduzida à sua carne, a seu corpo, né? Da cor do pecado, como alvo de caça, sendo vítima de objetificação, de violação, de assédio, desde o tempo da escravidão, até a gente criar o modelo da mulata tipo exportação que ainda existe. Até a gente ter gringos vindo para o Brasil, assediando mulheres negras, que já aconteceu comigo aqui no Rio de Janeiro, e fazendo propostas extremamente indecentes e impróprias, simplesmente porque a mulher é negra e latino-americana. E o terceiro estigma é o estigma da mulher negra, guerreira, barraqueira, que aguenta tudo, que suporta todo tipo de sofrimento, é tão forte, é tão brava, tão assim, blindada contra todos os tipos de maus tratos. Ela cria os filhos sozinha, ela faz faxina para ganhar a vida, e até o ponto dela não precisar de peridural para parir e ser vítima de violência obstetrícia, de tão guerreira que essa mulher é. Mas vou parar esse vídeo um instantinho, assim, pra gente dar uma respirada, para vocês lembrarem de se inscrever nesse canal, de dar o seu like, de curtir e, por favor, compartilhe esse vídeo com quem puder, porque a gente precisa começar a falar, sim, sobre negritude na história, né, do Brasil. Esse assunto não pode mais ser tabu. Da mesma forma que a gente fala de holocausto, a gente tem que falar de racismo e escravidão, que são mais ou menos a mesma coisa. Para concluir, gente, eu gostaria de dizer que numa terra onde ser negro é feio, assumir a nossa negritude é um ato de resistência, que vem desde o movimento dos Black Panthers, né, da década de 60, do movimento dos direitos civis, que criou o Black Power, o afro, que lá eles chamam de fro, né, de uma forma de se impor contra o movimento do White Power, que veio primeiro, que era o movimento dos movimentos de supremacia branca, que gritavam White Power, e aí os negros criaram o Black Power, que vinha representado sim pelo afro. Então, pessoal, sei que esse é um vídeo um pouco diferente, um pouco mais pesado, né, do que a maioria, mas eu vou continuar fazendo esses vídeos pelo menos uma vez por mês, porque a gente precisa discutir
sobre essa situação e eu acho que eu, como pessoa negra, influencer digital, estudada, esclarecida, tenho obrigação de falar do meu ponto de vista, de falar sobre esse tipo de coisa, de dar voz à nossa população negra que muitas vezes não tem as oportunidades que eu tive. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam mais uma vez de se inscrever, curtir e compartilhar. Isso era tudo que eu tinha para dizer para vocês hoje. Fico por aqui, beijos e até a próxima.